Ironia do destino ou não, você se passou no prazo da sua FD ICMS-PI. Olha só que coisa horrível. Ninguém quer passar por isso, né? Mas todo mundo tá sujeito, tá? Apesar de eu sempre defender que você precisa ter uma organização, checklist de todas as demandas, prazo interno para evitar que você fique sujeito a entregar no último dia e aconteça algum problema e você acabe não entregando. Apesar de tudo isso, pode acontecer de você acabar se passando e não entregar a FD ICMS IPI dentro do prazo. Jéssica, me socorre, aconteceu comigo. O que é que eu tenho que fazer? Bom, primeiro você precisa saber que você está sujeito às multas estaduais e federais que estão previstas na legislação vigente, tá? A multa do seu estado vai depender da legislação do seu estado. Tá bom? Então, não consigo trazer muito detalhe, vai depender do seu estado, o estado que você está aí instituído, sujeito, enfim, e aí você precisa analisar a legislação e calcular essa multa pelo atraso. Primeiro, quero te dizer que quanto mais tempo você demora de entregar, mais a multa, ela pode elevar, tá bom? Então é bem importante que você, caso isso aconteça, que eu espero que não aconteça com você, mas se tiver acontecido, já corre para ficar logo o mais rápido possível em compliance e evitar que essa multa, ela suba cada dia mais, tá bom? Agora, em relação à multa federal. Por que eu quero falar em relação à multa federal com você? Eu já vi muitas vezes pessoas utilizando os critérios que não estão mais vigentes para efeito de cálculo da multa federal. Vou mostrar para você. Vamos para nossa tela. O que a gente tem aqui? Vejam bem, nós estamos aqui acessando o módulo de perguntas frequentes dentro do portal SPED. Vejam bem, tá? Aqui mesmo, dentro das perguntas frequentes, existe aqui uma perguntinha, tá? Qual é o valor da multa em caso de atraso para a FD ICMS IPI? Então, como eu falei para vocês, o contribuinte ele está sujeito a duas multas distintas, a estadual e essa vai depender, tá vendo aqui? Consulte a legislação do estado de domicílio do seu estabelecimento. Cada estado vai trazer qual é o valor da sua multa. Mas agora eu quero chamar a atenção para a multa federal. Veja bem que no próprio Perguntas e Respostas da Receita Federal, ele fala o seguinte, ó. Nesse sentido, a partir da vigência da lei número 13.670, deve a pessoa jurídica que incorrer nas situações do artigo 12 da Lei 8.218, que nós vamos visitar ela aqui já já, tá? Ela deve pagar as multas de acordo com o que está lá no artigo 12. Mas eu vou para o artigo 12, mas antes disso eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Conforme disposto ainda no parecer normativo COSIT número 3 de 2015, a multa prevista no 57 da MP 2158 de 2001, pela sua natureza de generalidade, não mais se aplica em relação às infrações em que se tenha lei específica, tratando de infrações. O que ele está falando aqui? Cara, se existe uma lei específica que trata da multa por uma infração fiscal, você vai usar essa lei específica. Nada de ficar usando a lei genérica da medida provisória 2158. Assim, em relação aos arquivos digitais, devem ser aplicadas multas no artigo 12 da Lei 8.218 de 1991, e não as multas do 57 da MP 2158. Aí vamos para o artigo 12, vamos lá. A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das seguintes penalidades. O que o artigo precedente fala? O artigo precedente, que é o artigo 11, fala que as pessoas jurídicas que utilizem sistemas de processamento eletrônicos de dados para registrar ali seus negócios, atividades financeiras, escriturar livros, elaborar documentos, ficam obrigadas a manter à disposição da Secretaria da Receita Federal os respectivos arquivos digitais. Ou seja, você que é obrigado a enviar FD ICMS IPI, você precisa manter à disposição da Receita Federal esses arquivos. E se você não fizer isso, é o que o artigo 12 fala para você. Olha, se você não observar o que está escrito lá no artigo 11, o que é que você vai pagar de multa? Você vai pagar 0,5% do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração.
Então, se você não atendeu aos requisitos para apresentação dos registros, não atendeu aos requisitos para apresentação do registro, sujeito a multa de 0,5% do valor da receita bruta daquele período, daquela FD que você não atendeu os requisitos. Não é o seu caso, a gente está falando aqui de multa por atraso. Vamos seguindo. A gente tem aqui o inciso 2, 0,5%, perdão, 5%, 0,5% é aqui em cima. Então, 5%, quando é que é 5%? Nos casos das pessoas que omitirem ou prestarem incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos. Então, você omitiu ou prestou informação incorreta, você está sujeito a multa de 5% do valor daquela operação que você informou, prestou informação incorreta. E você tem um limite, tá? 1% da receita bruta da pessoa jurídica daquele período. Então, é 5% do valor daquela operação que você declarou incorreto ou omitiu informação e você está limitado aí a 1% da sua receita do período, tá bom? E agora vamos para a nossa multa por atraso. Inciso 3. Multa equivalente a 0,02% por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a escrituração, também limitada a 1% dessa, aos que não cumprirem ao prazo estabelecido para a apresentação dos registros e respectivos arquivos. Vamos lá, você não cumpriu o prazo, você está em atraso, então você incorreu no artigo 12, inciso 3. Qual é a sua multa? 0,02% por dia de atraso. Por isso que eu falei para você que quanto mais você demora de enviar, maior sua multa vai ficar. Mas calma, temos aqui um limitador. 1% da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a sua escrituração. Então, você tem ali uma escrituração de um período, você vai olhar para a receita bruta, vai aplicar 1%, esse vai ser o seu limitador daquela competência, tá bom? Então, não mais se fala, deixa eu voltar aqui para mim, não mais se fala na multa daquela medida provisória. Vamos nela para a gente ver o que ela trazia? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, para a gente acompanhar essa medida provisória, o que ela trazia como multa. Eu ainda vejo muita gente calculando a multa conforme o que consta nessa medida provisória. E lembrando, por que não pode mais você usar esse critério para calcular a multa? Porque hoje existe um critério específico para quem deixa de enviar ou envia em atraso o SPED, tá bom? Então, nesse caso, você tem que seguir o específico e não o genérico. Deixa eu achar ela aqui para a gente ver. Achei. Medida provisória, qual é o artigo? Artigo 57. Artigo 57. Vamos para ele. Aqui. Olha vamos lá. Essa informação aqui é bem genérica, tá vendo? Ó, o sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas no artigo 16 ou as que cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las, tá? E sujeitar-se às seguintes multas: por apresentação extemporânea, ou seja, em atraso, R$500 por mês calendário ou fração, relativamente às pessoas jurídicas que tiverem início de atividade. R$1.500 por mês calendário ou fração, relativamente às demais pessoas jurídicas. E R$100 por mês calendário ou fração, relativamente às pessoas físicas. Eu já vi muita gente calculando aqui, ó, pelo atraso, utilizando a linha A do inciso 1 do artigo 57 da medida provisória, que o próprio Perguntas Frequentes fala para você não utilizar. Então, é bem importante você sempre consultar a legislação vigente daquele período para você verificar o que a legislação tributária fala para mim hoje. Deixa eu voltar aqui para mim. O que a legislação tributária fala para mim hoje a respeito de multa? Então, você já sabe, não é mais o artigo 57 da medida provisória. Nós vamos nos ater ao que traz lá o artigo 12 daquela lei. Vamos voltar nela para não ficar dúvida nenhuma. A gente está falando dessa lei aqui, 8.218. Aqui ele ainda fala pra gente, ó, você vai utilizar
a Lei 13.000, depois dessa lei aqui, essa lei, ela altera o artigo 12 da Lei 8.218. Então, você tem que utilizar aqui o artigo 12 da 8.218 e não mais a medida provisória 2158, tá bom? Então, você já sabe, primeiro, você atrasou com a FD, ICMS e IPI, você tem duas multas. A estadual, corre na legislação do seu estado e olha... E você também tem a federal. E essa federal agora é conforme isso que eu acabei de explicar para você, tá bom? Não calcula errado. E um último ponto bem importante. Antes de você enviar, verifica se você ainda está obrigado a enviar, considerando o prazo decadencial. Vai que você aí já expirou os últimos 5 anos, certo? E não precisa mais enviar. Você não foi fiscalizado, simplesmente você não cumpriu com a obrigação. E ok, já passou o prazo, o fisco ele não pode mais te cobrar. E se você fizer isso, você vai ali acabar se sujeitando a uma multa que você não está mais sujeito por conta do prazo decadencial. Tá bom? E se você gostou dessa dica, não sai desse vídeo sem deixar o seu like para que eu possa trazer cada vez mais conteúdo para você e que esse conteúdo possa chegar a ainda mais pessoas que precisam dessa informação, que apesar de antiga, eu já vi muita gente utilizando de forma incorreta.